Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Para começar esse podcast com muita alegria, eu quero introduzir a host, na verdade, a que manda em todo o negócio aqui. O brilho desse podcast. O brilho desse podcast. Com vocês, uma salva de palmas para minha parceira aqui no podcast, Fabiana Sawaia Carneiro. Uma salva de palmas para Fabi. E eu nunca ganhei. Sabia que eu nunca pedi uma salva de palmas pra mim? Uma salva de palmas pra mim, Caio Carneiro. Cadê minhas palmas aqui que eu estou carente? E turma. Leonino, né, meu Brasil? Você viu. Amor, temos um assunto muito legal que. Quando eu revelei esse assunto pra Fabi, que seria o tema do podcast de hoje, nós falaremos. Primeiro temos que falar o quanto foi muito engajado o último podcast que fizemos de relacionamento. Sim, você viu que tá uma dobradinha. Na semana passada. Primeiro, Foi deixa muito- eu contar. é. Deixa eu contar. Vai, conta. O tema do nosso podcast de hoje, o papo é: quem gasta mais, homem ou mulher? Estamos gravando neste exato momento, no meio do tufão da Black Friday, em novembro, dessa data muito marcante. Obviamente, às vezes empresas se aproveitam de novembro inteiro, algumas empresas fazem só, são mais raiz na sexta-feira, outro depois tem Cyber Week, tem um monte de coisa. Mas enfim, o consumo é muito aguçado em momentos como esse e trouxemos para o podcast quem gasta mais, homem ou mulher? Estratégias para poupador versus gastador, ou seja, teremos um papo muito produtivo que se encaixa para todo mundo aqui. Todo mundo se enquadra em um dos dois cenários, ou poupador ou gastador. Fabi, já eu pergunto o que você é. Eu quero que você conte a verdade para esse Brasil, mas decidimos fazer isso primeiro porque é um assunto muito legal. É verdade ou não, turma? É um assunto muito bacana. E também porque na semana passada, por conta do nosso... Papo de relacionamento? No podcast passado, a contar desse, fizemos um podcast, eu e a Fabi, falando de estratégias de um relacionamento saudável, porque era o nosso aniversário de casamento e explodiu esse episódio e falou, que legal, então a galera tá com carinho, tá com vontade de nós. Sim. Então estamos Vamos aqui... nos dar mais. Vamos servir a nossa turma, porque a gente ama a nossa audiência, a gente ama a nossa galera aqui. Então vamos embora, mano, vamos falar disso? Então, primeiro, é importante, Fabi, e eu vou conduzir você nessa valsa, tá? Porque eu só vou levantar e você corta. Sim, senhor. Eu levanto e você corta. É importante as pessoas... Sempre bate ponto, hein? Isso. É importante as pessoas entenderem que existem dois tipos de comportamentos. A pessoa poupadora e a pessoa gastadora. Existem esses dois padrões. Eu posso ser os dois? Olha que interessante. Existem esses dois comportamentos, onde você tem uma inclinação maior a gastar e onde você tem uma inclinação maior a poupar. Eu acho que eu tô 50-50. Não significa que você não possa desenvolver e equilibrar essa balança ao longo do tempo. Maturidade, objetivo, aprende a lidar com dinheiro, entende certas... Mas sempre alguém tem uma inclinação maior para um lado ou para o outro. E na nossa relação é evidente que quais são os nossos papéis. Mas aqui vai ter grandes revelações nesse podcast aqui. É pra CDR esse podcast de novo? Não, de maneira nenhuma. Eu amo do jeitinho que você é. Conte, amor. Você é o quê? Eu sou gastadora, obviamente. Eu tenho essa inclinação mais poupadora, eu gosto de juntar. Mas olha que muito bacana. Geralmente no relacionamento você tem três combinações. Um poupador se relacionando com outro poupador. Um gastador se relacionando com uma outra gastadora, ou gastador, Aí tanto dá faz. ruim. E um poupador que um gastador. Qual que é a combinação perfeita? Não tem. O importante é você entender o que você é e você ter a melhor estratégia. Por exemplo, a Fabi me ensinou ao longo do meu relacionamento inteiro a possibilidade do desfrute. Geralmente, sempre quando eu conquistava alguma grande meta, alguma grande, conquista, ela falou, amor, vai lá, se presenteia, cara. Você merece, você pode. Vai lá, se dá de presente, cara. Porque conquista gera mais conquista e tudo mais. Eu falo, é verdade. Se depender de mim, eu só guardo. Só poupo, só invisto. Tenho esse prazer nisso. Tem. Mas você me ensinou esse prazer do me presentear. Sempre tem aquele casal que a gente conhece, que a gente sempre chama pra jantar e nunca pode, que tá juntando. Estamos guardando, e nunca pode fazer nada, pode fazer uma viagem, tá sempre. Então, um gastador ensina o poupador a aproveitar a jornada. Você tá aprendendo. Eu tô aprendendo, você não aprendeu. mas já tô melhor. O Caio é aquela pessoa assim, você dá um presente, vem sempre uma pergunta junto. Quanto custou? Eu não consigo. É muito desagradável. Eu sei, eu sou um gastador. Eu não dou nada, não entendeu? é meu DNA, mas eu tô bem melhor agora, me presenteio, eu gosto. É verdade, você me ensinou. Quero ver, no Natal agora, quero ver. Ela já usa esse podcast com segundas intenções, senhoras e senhores. Mas aí do outro lado, papo sério agora, o poupador ensina o gastador também o equilíbrio, a tirar os excessos, a você, porque é como se fosse, ele é um freio de mão.
Então é muito importante isso. Mas olha que pesquisa interessante aqui. Quem você acha que gasta mais? Homens ou mulheres? Quem gasta mais? Mulheres. Não. Uma pesquisa mostra que as mulheres compram mais, mas o homem, ele gasta mais. Faz sentido, porque eu compro coisas picadas Sim. e você, quando vai lá, se arregaça de uma vez. Nessa pesquisa aqui... A gente já brigou por causa disso. Essa pesquisa, até feita por um site muito bacana, do administradores.com, o pessoal faz um trabalho super Faz show. sentido, concordo. Os assina brinquedinhos masculinos geralmente são mais caros. Concordo. Tecnologia muito. e carros, por exemplo, tá na ponta macro dos homens. Ó, o Concordo. Sérgio, aqui um grande aluno do Vence, veio visitar o professor Concordo aqui. demais. Concorda, Sérgio, também aí? Então tem esse lance, é verdade. Ó, a rapaziada falou assim, puta, é verdade. Então as mulheres compram mais repetição. Tem algumas coisas, né? A que gente já teve um influenciam essa acordo em pesquisa. relação a isso, lembra? Ah, Uma vez a gente tava tentando entrar num equilíbrio do meu lado gastadora com o lado poupador dele. E ele falou, então a gente vai fazer o seguinte, você só vai poder comprar quando eu comprar. Por que eu tava reclamando? A DR, né? Que pra ele comprar coisas de valor agregado maior era muito mais fácil do que pra eu conseguir comprar. Que ele simplesmente ia lá e comprava e eu tinha que fazer uma lavagem cerebral. Ou ser aquela coisa que subia na compra da sacola de mercado, escondido, sabe? Ou se perguntava quanto foi, eu falava que foi promoção. Ah, na Louis Vuitton foi promoção. Nunca, Louis Vuitton nunca tem promoção. Sim, promoção na Louis Vuitton. E aí, né, pra gente parar, né, fazer as coisas direito, chegamos à conclusão que íamos fazer esse acordo. O único problema que não deu certo é porque você só comprava uma vez no ano. Uhum. E eu tinha necessidade dos pingadinhos. E mostrou Então eu não isso. aguentava esperar um ano, Mostrou entendeu? isso nessa pesquisa. É isso. E olha, quer mais alguns números? Segundo o Ibope, homens gastam em média 12% a mais que as mulheres em hipermercados até. Tá. Se a comparação for realizada usando as lojas de rua como referência, os homens gastam 8% a mais. Já quando se fala em compra em shopping, os homens gastam 24% a mais em uma única visita. Sabe o que eu acho A que a cabeça do frequência dos homem é homens, assim, segundo a ó. Ah, eu pesquisa, nunca é compro. bem mais A baixo. cabeça do homem é assim, ó. Eu nunca compro nada pra mim, então eu mereço. Sim. E aí no final da conta, gasta mais que mulher, entendeu? Ah, você compra muito, mas compra em quantidade, entendeu? Olha isso, para as compras online, nessa pesquisa, né? Não sei que ano que é, só falou que é do IBGE. Para a compra via internet, o gasto masculino chega a ser 30% maior do que o feminino, cara. Mas não em repetição. Ela compra mais vezes. Sim. O ano inteiro, todo dia. É que se a gente parar pra comparar, é Brincadeira, diferente, viu, mas é mulherada? sério, é diferente Ah. a moda, assim, sei lá, vai. Sim. Falando de coisas supérfluas, né? Do quanto mulher tem rotatividade das coisas e o quanto homem é sempre a mesma coisa. Você usa a mesma camiseta preta faz 10 anos. Sim. Então não é, ai, nossa, eu mudou a moda, tá com uma cor nova, alguma coisa eu vou usar. Então você tá sempre usando a mesma coisa, entendeu? Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Segundo pesquisas, elas são mais econômicas. Cerca de 2/3 das mulheres, segundo uma pesquisa, afirmam verificar, por exemplo, preços na Amazon antes de fazer uma compra. Entre os homens, o número cai para 50%. Então, um é mais ou menos 66%, outro cai para 50%. Além disso, as mulheres costumam verificar os preços por meios de, às vezes, olha um lugar, olha o outro. Parece que a rapaziada não tem tanto saco de procurar. Então, ele vai no lugar que ele diz, acho que aqui tá legal, tá bacana, e foi. Então, em uma loja física, cai para 30% dos casos e homens 21% dos casos. Então, mulher, ela pesquisa mais preço que homem. Mulher, ela tem essa sensibilidade de procurar mais, pesquisar mais. E olha que, por muito... Olha aqui, rapaziada. Olha que como às vezes é uma lenda e as mulheres às vezes levam fardo nisso, gasta mais. Olha que quando chega na pesquisa na ponta do lápis, a história não é bem assim. Obviamente depois... Ela compra mais, mas ela gasta menos. São duas coisas diferentes. Isso. E até tem segundo o portal eMarketer, que divulgou essa pesquisa, também tem é de se considerar uma possibilidade de que a diferença entre o consumo entre homens e mulheres também esteja relacionado ou ao rendimento ou no poder de decisão financeiro, que na grande maioria das casas brasileiras estar mais associado ao homem, tá? Então, obviamente que ao longo do tempo vem cada vez mais se equiparando isso, mas não dá para negar que realmente é algo de se considerar e é verdade, né? Quantas vezes você
Na Esmera você tem muita essa experiência, né? Sim. Vendendo joia. Eu vendo mais pra homem do que pra mulher. Olha essa pesquisa. Conta essa pesquisa interna, uma pesquisa sua, da sua marca. Conta isso daí. Até que a gente. 60% de todas as vendas da Esmera é pra homem. Não Olha, é pra é uma mulher. marca de joias, assim, tem obviamente joias masculinas, mas a tua grande clientela é mulher, né? É mulher, né? Obviamente o consumidor final acaba sendo mulher, mas quem compra é homem. Olha que loucura. Porque um ticket lá em cima, né? Sim. O valor agregado maior. Então precisa do decision maker. Aham. O cara que toma a decisão. Então, olha como essa Você sabe que pesquisa. uma vez eu já fiz uma pesquisa dessa no meu Instagram e deu uma coisa bem dividida, de que dentro da relação, os dois têm o mesmo poder de decisão de compra. Eu achei muito interessante, porque dentro da nossa relação não tem muito isso, né? Assim, Como não assim? é muito os dois. Você tem uma decisão maior do que a minha. Uhum. Então você me poda mais. Como assim, amor? Você me poda mais, uai. Tô falando, na entrevista que eu fiz, perguntando quem é o decision maker na sua relação. Uhum. Presta atenção. Tá. A galera respondeu que não existe um. Os dois têm o mesmo poder de decisão. Uhum. E eu falei que interessante, porque dentro da nossa relação não é isso. Você tem um poder a mais do que o meu. Você me poda mais. Não, eu não vou corrigir, eu vou dar um ajuste um pouco melhor. Ah. Que a pessoa vai dizer, o Caio tem essa cara de ser um crápula, né? Às vezes. Não é. Não acredite nisso, Brasil. É porque eu acho que você, até Vamos você... contar seu apelido? Não, calma. Eu vou contar. Que é o apelido? Tio Patinhas. Desde criancinha. Você viu? O cara é poupador raiz, cara. Quem não gosta Aham. de tio Patinhas? Mas ó, esse aqui é só pra galera do YouTube, ó. É assim, ó. Tio Você que tá no Spotify vai ter que vir no YouTube ver, Tio ó. Patinho, eu tenho 3 filhos, tá? Quero ter um quarto. Mas eu acredito que muito na nossa relação, e muitas pessoas vão se identificar, é porque como as finanças, quem cuida das finanças sou eu, você também, quando é alguma coisa mais fora do padrão, você também fica mais confortável com o que eu acho. Eu sinto isso também. Eu acho que em muitas É que casas eu não quero também... tomar bronca, entendeu? Sim. Não, é uma coisa muito mais de confiança. Também disso, às vezes algo tá alinhado, então eu acho que foi muito mais nesse sentido. Mas é uma coisa que vários casais, sócios, não importa. Mas eu entendo o seu lado. Eu falo brincando, mas eu entendo o seu lado. Eu fui descontrolada por muito tempo. Sim. Então demorou pra você ganhar confiança em mim, saber que eu estava fazendo boas decisões em relação às minhas escolhas. E foi um processo comigo mesmo. Que bom que você falou isso. Que legal, amor. Parabéns. Mas é verdade, Primeiro uai. passo da mudança é o reconhecimento. Por isso você mudou. E uma das coisas que eu até posso compartilhar com vocês, eu criei critérios, por exemplo. Eu gosto de comprar. Comprar me dá prazer. Então eu criei regras comigo mesmo de como é que eu poderia comprar sem ferir os valores dos objetivos que a gente tem como família, né? E de não ferir os seus valores como um poupador. Então, eu vendo. Então, muita coisa que eu não uso mais, eu vendo. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a colocar coisa no Enjoei pra vender, por exemplo. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu coloquei, alguém mandou mensagem pra você. Ah, vocês estão passando necessidade? Tá acontecendo alguma coisa Eu aí? lembro. Me zoando. Uhum. Eu falei assim, se ele tá preocupado, pode passar minha conta bancária que dinheiro é sempre bem-vindo, né? É isso Começaram aí. a me zoar, porque eu tava vendendo minhas coisas. Uhum. Eu falei, olha que absurdo, né? Como a gente é criticado. Quanta gente neste exato momento passa pela mesma coisa? Comprou algo que não usa. É, tá Eu lá, conheço você, parado. quantas coisas que você tem até etiqueta, nem tirou nem etiqueta, mas não vendem. Aí é aquela coisa que a gente fala todo dia, né? Não só aqui, a gente fala muito de vendas, no meu canal, no seu, tem o Vente, que é um dos patrocinadores masters aqui do podcast. Mas quantas pessoas associam venda com algo de quem tá Necessidade. Foi um necessitado? post do podcast hoje. Né? Uhum. Quem tá necessitado, se você tá vendendo alguém é porque você tá em uma situação de desespero. Cara, que isso? Completamente ao contrário, né? Vender é algo de quem sonha, de quem quer algo Exato. melhor, de quem quer mais, quem quer ir além. Não, e foi Verdade. uma forma que eu encontrei de não ferir, de poder comprar com tranquilidade. Então, por exemplo, quero outra muito coisa. alguma coisa. Eu sei que tem um valor mais elevado. O que eu tenho aqui parado no meu armário que eu não uso mais? E boto pra vender, entendeu? E dinheiro não aceita desaforo também, né? Exato. Qual foi o seu maior aprendizado? Teu maior aprendizado por ter sofrido na pele como uma gastadora? Uai, nome sujo, gente. Não conseguia dormir, tive úlcera. 18 anos de idade, não conseguia dormir, passando mal. Úlcera, já tive que ir pro hospital, fazer endoscopia. E de onde veio esse estopim? Eu lembro até hoje. Por que você
Você começou a gastar Eu vou te desenfreadamente. falar, eu lembro até hoje exatamente como aconteceu. Eu comecei trabalhando, gente, como menor aprendiz. Eu ganhava R$450. Olha que coisa linda. E minha mãe não tinha dinheiro pra pagar a minha faculdade. Desses R$450, eu consegui juntar todo o dinheiro suficiente pra pagar meu primeiro ano de faculdade. Olha isso. Aí fui efetivada, virei estagiária. Aí fui pra R$1.200. Aí eu já não soube mais administrar. Eu lembro quando eu fui na praia uma vez e eu vi uma sandalinha na vitrine e eu amei. E eu falo assim, e hoje eu penso, gente, que burrada, né? Porque nem era bonita, mas naquela época. E eu falei, cara, não tem como eu pagar. Mas depois eu me viro. E levei. Foi ali que começou minha bola de neve. Eu lembro até hoje da cena. Eu lembro eu olhando a sandália. Eu lembro do raio da sandália. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. E aí depois virou uma bola de neve. Aí começou aquilo assim. Comecei, não façam isso porque é crime. Mas eu fiz isso. Vender ticket de refeição pra pagar conta. Aí comecei a levar comida de casa escondido. Porque minha mãe não sabia que eu tava vendendo ticket de refeição. Aí comecei a namorar você. E a gente tinha padrões de vida completamente diferentes. Eu queria te impressionar. Comecei a gastar com coisa que eu não podia gastar. E aí, filho, foi uma bola de neve. Aí sobrou, né? Aí sobrou. Sobrou pra mim, né? Não, Sobrou não pra sobrou pra pagar. você, sobrou pra mim, né? Mas aí a melhor coisa que aconteceu foi quando a gente ficou noivo. Você quebrou todos os meus cartões de crédito. Zerou meu limite no banco de cheque especial. E agora você só gasta o que você tem. Até você aprender a gerenciar o seu dinheiro. Porque é uma coisa muito interessante. Quem já leu Segredos da Mente Milionária, ele fala disso de uma forma muito brilhante, que é você só consegue administrar exatamente aquele valor que você está acostumado. Por isso que pessoas que ganham grandes fortunas perdem tudo muito rápido. Porque ela vai gastar até voltar ao valor original. O famoso caso do ganhador da Mega Sena. E não é só isso. Vocês, às vezes, que estão escutando a gente, pode se encontrar numa situação no seguinte. Você ganha aumento, você tá sempre ganhando mais dinheiro e você continua sempre no buraco, que foi o meu caso. Uhum. Virei estagiária, virei analista, comecei a ganhar bônus extras e eu continuava no buraco. Por quê? Porque não era a quantidade de dinheiro, mas era o meu padrão de mentalidade financeira. Uhum. Então eu gastava até ficar nem no zero, era abaixo de zero, porque era meu padrão de trabalho. Sabe qual que é a grande pegadinha aí? Ah. Que as pessoas tropeçam? O grande inimigo do enriquecimento é o seu estilo de vida. O inimigo número 1 do enriquecimento. Então, Exato. geralmente, a pessoa ganha R$3.000, por exemplo. Aí, geralmente, geralmente o ser humano, de maneira inconsciente, ele tende a levar o estilo de vida na capacidade máxima da geração de renda. E aí a pessoa começa a ganhar 5 mil. O que a maioria faz? Começa a viver uma vida de 5. Aí você começa a ter 10, você começa a viver. E você sempre precisa viver uma vida que tudo precisa dar certo. E as coisas tem hora que não dão certo. Exato. E quando a coisa não dá certo, Aí lasca tudo. aí lasca tudo. Então, o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. E tem até outra coisa, até para quem trabalha com vendas ou para quem trabalha com valores de remuneração que oscilam, muitas vezes a gente tem picos. Por exemplo, agora em novembro foi um mês de pico muito bom pra gente dentro do nosso negócio de vendas diretas. E a maior burrada é você achar que isso é padrão. É legal pra gente entender que picos são possíveis. É possível que esse pico se torne um padrão. Uhum. Mas é isso. Ai, não, esse mês eu ganhei, vamos supor, eu ganhava R$1.000 todos os meses. Esse mês eu ganhei 5. Não, porque agora eu ganho R$5.000. Não, amor, você não ganha R$5.000, você ganhou R$5.000. Sim. Não é o seu padrão, né? Muito empreendedor perde a cabeça isso. Quando ele começa a decolar, ele acha que você está lá. Calma. Então, geralmente existe essa grande armadilha. E principalmente quando a gente vê nesse momento que existem essas tentações, como que você hoje faz para se livrar? A gente falou que, obviamente, a gente está gravando esse podcast atualmente dentro desse caldeirão de um Black Friday. Como que você faz hoje para não cair numa tentação de fazer uma compra não devida? Isso eu aprendi com você. É uma coisa que eu sempre fiquei louca, que eu nunca entendi como que você faz isso, mas hoje eu entendo. Aprender a namorar as coisas. Eu sempre fui assim, eu gostei, amor, eu tô pronta pra entrar e comprar. Eu não preciso pensar mais. E você, não, Fabiana, veja bem. Volta, vai dormir. Dorme com isso na cabeça. Amanhã você pensa. Eu não quero pensar, eu quero levar agora. Então hoje eu comecei a ter um pouco mais de capacidade de namorar mais aquilo, né? E aí, às vezes, você vê que você nem quer aquilo tanto. É o famoso tripé, né? Eu quero, eu posso, eu preciso. Tem coisa que eu quero. Eu preciso, mas não posso. Tem coisa que eu posso e quero, mas não preciso.
Tem coisa que eu posso e preciso, mas não quero. Então, o fator tempo, ele sempre me ajudou a fazer com que eu não pulasse um desses 3 filtros. Eu quero, eu posso, eu preciso. Então, geralmente, na grande maioria das pessoas que é por impulso, pula uma dessa. Eu quero, eu preciso, mas você não pode agora. Então, o tempo, pra mim, ele sempre foi um grande conselheiro. Pra realmente, eu não estava pulando nenhuma das etapas, desde o meu início ganhando dinheiro até hoje, cara. É o famoso 555. Isso aqui vai estar alinhado. Até pra uma decisão. Decisão toma sim, né? Vou dar um exemplo. Essa Você decisão sabe tá que alinhada pros 10 anos, 10 eu te mandei a minutos e opinião 10 de algo meses. que eu tava querendo muito. Te falei, me dá sua opinião do que você gosta mais. É uma coisa que eu tava namorando há 2 anos. 2 anos. Sim. Eu fiquei namorando isso, 2 anos. É óbvio que, né, às vezes você perde o timing, você vai pagar mais caro. Mas realmente, eu quero muito isso. Realmente, eu estou realmente apaixonada por isso, né? O que foi que você tá fazendo? Não, que eu tô achando você maravilhosa. O que você tá digitando? Eu tô procurando um ponto aqui que você me fez lembrar. Tô pesquisando aqui. Gente, pra quem não sabe, eu estou almoçando nesse exato momento. São 5 horas da tarde. Estou almoçando um açaí. Então, se eu tiver aí no YouTube com a boca roxa, é o meu almoço. Sabe uma coisa, principalmente nesse momento, né? Porque eu vejo... Primeiro, só uma coisa, tá? Turma, a gente fala muito de vendas aqui e no momento desse de Black Friday, a gente vê muitas pessoas se aproveitando desse momento de maneira muito genuína, né? Você tem que ser competitivo sem ser desleal, mas eu vejo pessoas também que acabam tropeçando, comendo bolas, o famoso Black Fraud, né? Acabam vendendo 50%... Ó, promoção... A TV que eu fui comprar ontem. 50% do dobro, né? Enganação, gente. Uma coisa, a gente passou por uma dessa, né? A gente tava comprando algo e na semana que... Ah, não, amor, deixa na semana que vem você compra, tá? Mais caro. Promoção, né? Fizeram exatamente... Não fala marca, não precisa falar marca, não vamos Metade do dobro estavam cobrando. Compraram metade do dobro, aí você já... Enfim, você já vê que... Piada. É por isso que, às vezes... às vezes não, né? Você tem que ser sempre competitivo sem ser desleal. Eu fiz até um post, eu quero saber o que você acha, amor. Fiz um post hoje. Não ache, nem trate o seu cliente como um idiota. Ele sabe quanto custa o seu produto. E se você realmente está fazendo uma oferta verdadeira hoje. Também tome cuidado para não dar um desconto absurdo neste produto. Onde ontem pessoas pagaram o preço cheio por ele. Então existem essas duas coisas, assim, sabe? Então, eu vejo, principalmente num momento como esse, das duas pontas, né? Obviamente, a gente tá falando muito numa ótica de comprador, e muita gente se aproveita numa Black Friday numa ótica de vendedor. Então, acho que essas duas pessoas podem se aproveitar muito. Uma pessoa, obviamente, fazendo bons filtros, e a outra pessoa sabendo que você está sendo observado. Em momentos de Black Friday, tem muita gente que decide seguir com você para sempre, tem muita gente que decide, nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha vida. Pelo comportamento, pelo jeito que fez. Então... algo tem que estar na atenção aí de todo mundo. Concorda com esse post aqui? Com certeza. Tem uma estratégia aqui que eu gosto de dividir com a turma. E eu quero saber, antes de eu achar ela aqui, tem algum lugar onde eu tenho um bloco de notas. Amor. Oi. Qual você acha que é o maior inimigo no olhar feminino? Você acha que tem a ver, impulsividade tem a ver com, às vezes, porque eu olhei num site aqui, é que eu fechei o site, então eu não consigo referenciar. Cadê? Fechei o site. Mas tá falando que as mulheres têm um desafio extra, que é como tem turbilhão de emoção, vocês têm uma semana no mês, que onde vocês, o humor, então faz com que você às vezes tome decisões não tão racionais. Você acha que mesmo que isso influencia no padrão de compra feminino, por exemplo, essa oscilação hormonal por conta de TPM, coisas nesse sentido? Você acha que às vezes, olha aqui, elas são, alguns estudos apontam que pode ser que as mulheres sejam mais compulsivas, isso leva ao contexto hormonal. Aí veja no artigo, compro sim, culpa dos hormônios, que é um artigo chamado... Eu acho que tem de Expostas tudo. à variação hormonal. Tudo a gente encontra um gatilho pra poder, né, dar um ok para as coisas que a gente quer fazer. Eu percebi que, por exemplo, quando eu trabalhava muito acima de um padrão normal de trabalho, eu mereço. Só que eu descontava na comida. Então, assim, não, quer saber? Hoje eu mereço. Eu ia lá e mandava ver uma pizza inteira. Porque eu trabalhei pra caramba. Então, também já fiz isso com, sei lá, com um sapato. Porque eu mereço, porque eu trabalhei pra caramba. Então, o meu gatilho não foi eu estou de TPM, eu mereço. Mas, nossa, eu trabalhei demais, então eu mereço. Então, cada um... Isso não é só pra mulher. Isso aí é homem e mulher. A gente tem gatilhos,
Tá. dentro da nossa mente que a gente dá como aval para se permitir fazer coisas que, se a gente fosse um pouquinho mais racional, a gente não faria. É tipo assim, São as recompensas, entende? não, mas eu entendi meio que o que você quis dizer. A gente é muito eficiente em contar uma história, mesmo que não verdade, Aham, pra nos anestesiar de tomar uma decisão errada. perfeito. Exato, É isso? exato. Puta, isso é totalmente... Sabe por quê? Porque a gente sabe o nosso calo aperta. A gente É uma forma de aliviar a cagada, A entendeu? gente sabe contar uma historinha. Se o Joel tivesse aqui, meu grande irmão, um Eu ia beijo falar pra que é ele. uma groselinha. Uma groselinha. Que a gente sabe que a gente vai comprar essa história. Por exemplo, quantas pessoas vendem pra si? Cara, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Caixão não tem gaveta. E acabam tomando decisões. Porque, meu amigo, a probabilidade de você estar amanhã nesse mundo é gigante. É gigante. A gente não sabe qual é o nosso último dia, mas as estatísticas mostram que Tá longe. que a tua probabilidade de amanhã você estar aqui é gigante. Então, cuidado com a história que às vezes a gente conta pra gente mesmo. E adorei essa observação. Você tem alguma coisa que você acha que você faz isso com você? Alguma história? Aham. Eu acho que eu sou o contrário. Como assim? Eu conto uma história pra não fazer o que eu posso, devo e Não completamente... entendi. Vai. Lembra que você falou que você contava uma história pra te dar um aval pra tomar uma decisão ruim? Sim. Eu conto uma história pra dar o aval de não tomar a decisão que eu devia fazer. Do poupador, sabe aquela coisa? Uhum. Não, mas eu tenho isso aqui. Puta, Caio, mas vai fazer... Você merece, cara. Trabalha pra caramba. Se premia, se recompensa. Puta, é verdade. Então, sabe, o desfrute. Eu acho que eu sempre Sim. contei mais no outro lado aqui. Ah, uma coisa que é... Eu descontava na pizza. Como assim? Eu mereço. Eu ia lá comer uma pizza. Você lembra uma vez que a gente foi jantar lá na Dona Deola? Aí, logo depois de uma reunião, aí chegou uma brotinha e você falou, caramba, mas a gente não pediu isso. Eu falei, eu pedi. Ué, mas quem que vai comer isso? Eu falei, eu. Você ficou chocado, lembra? Sim. Eu amo pizza. Eu tô com fome. Eu percebi. Você levou da Black Friday pra, por favor, alguém pede uma pizza pra mim? Uma coisa que eu acho muito legal a gente trazer aqui pra galera, e eu queria o seu ponto de vista. Às vezes falar de dinheiro é muito tabu pra muita gente. Sim. Falar de dinheiro é muito tabu pra muita gente. Qual você acredita que foi... Enfim, a gente conversa muito, mas vou levantar pra você. Que foi um ponto onde fez com que a gente se encaixasse como casal, dentro do quesito dinheiro. Eu sei. Se você quiser, eu começo aqui pra levantar a bola. Quando você deixou eu começar a cuidar do dinheiro? Quando, a partir do momento... Por isso que é o que a gente acredita, tá? Não é o que você precisa fazer. Foi Pra quando... nós, o dinheiro é do casal. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é Exato. dela, o dinheiro é nosso. Foi quando virou uma coisa só. E quando existe essa unidade, a cumplicidade só quando você define Foi quando isso... você quebrou meus cartões de crédito, me deu um cartão de crédito seu, que tudo que eu fazia apitava no seu celular, e aí virou uma coisa só. Eu acho que foi só pra contextualizar essa passagem. Eu e a Fabi, a gente começou muito jovem. Ela tinha 17, eu tinha 20 anos. E quando o nosso relacionamento tava sério mesmo, e a gente noivou, e onde... Ali foi A gente foi morar na nossa casa A mesmo. gente foi morar na nossa casa, nossa primeira casa, onde a gente é um dinheiro de um só, onde teve essa cumplicidade. Eu acho que é o primeiro gatilho pra todo mundo entender que esse foi um grande ponto, assim. Eu não sei de outra maneira. Eu sei, Caio, aqui na minha casa dá certo e assim, cada um paga metade isso. Cara, quem sou eu pra falar se você tá errado ou não? Pra mim tá funcionando, os dois estão felizes, os combinados estão... Porque vai de acordo com outro podcast nosso, né? Qual que é o combinado? Nossa, o nosso combinado é perfeito assim. Segue, vocês são felizes, continua. No nosso modelo foi entender que tudo é nosso. Tudo é, sabe, o dinheiro é do casal. Não importa quem tá na linha de frente, quem tá na retaguarda, quem tá ali, cara, na ponta. Não importa isso. Então, isso foi fundamental para dinheiro ser uma coisa, cara, aberta, a gente conversar. E, obviamente, tem seus desafios também, mas esse foi um ponto muito chave, que eu sei que isso é muito... Toda vez que a gente joga nas redes sociais, é uma coisa mais apimentada, né? Sim. É uma coisa mais apimentada. Tem gente que não concorda. E tá tudo bem a discordância. Eu acho que o mundo ia ser muito chato se todo mundo concordasse com tudo.
Isso é um lugar muito mais chato. Mas esse foi um ponto assim, o nosso ponto gatilho de encaixe como casal. Concorda? Com certeza. Com toda certeza. O que vem na sua cabeça num assunto como esse? Como dinheiro de casal? Não, qualquer coisa, assim. Ai. Você sabe que ontem teve uma pergunta interessante, né? No meu Instagram. Ontem eu abri caixinha de pergunta e a menina perguntou que ela falou assim, eu tenho medo de ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu sinto que eu vou ser uma pessoa muito triste, porque nada mais vai me fazer feliz. Nossa. Mas você sabe que às vezes é uma coisa comum isso, né? Eu falo assim, por mais que eu fale assim, desliga a novela. E as pessoas falam assim, mas o que tem a ver desliga a novela? Se a gente parar pra refletir, quando a gente assiste novela, faz graças a Deus muitos anos que eu não assisto, mas quando eu assistia, era muito padrão as pessoas que tinham muito dinheiro serem as pessoas ruins, as malvadas, só as que tinham problema, e as pessoas que não tinham dinheiro eram as pessoas que estavam sempre felizes, cantando, sambando na novela, né? Uhum. E eu cresci assistindo isso o tempo inteiro. E aí, dentro da nossa cabeça, vai criando uma mentalidade financeira de que ter dinheiro é ruim. Que é melhor você não ter dinheiro e ser feliz do que ter dinheiro e ter que abrir mão de um monte de coisa. E eu lembro quando a gente começou a empreender e precisou dar-se mais de nós. E eu lembro de uma vez que eu falei assim pra você, eu prefiro ser pobre e ter tempo de ir no cinema do que ter um monte de dinheiro e não ter tempo pra gente poder ir no cinema. Não sei se você vai lembrar disso. A gente tava na casa dos seus pais, lá no seu quarto lá. E eu louca, porque você falava assim que a gente não tinha tempo pra ir no cinema. E eu fiquei louca com isso, né? E aí depois que eu comecei a melhorar e ler mais os livros, Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, eu falei, e ele, no Segredo da Mente Milionária, tem uma passagem muito forte que ele fala disso, que não existe esse ou. Você pode ter os dois. E, infelizmente, dentro da mentalidade brasileira, é muito enraizado a crença negativa em relação ao dinheiro. Até você tá falando assim, né, da galera se sentir confortável em falar de dinheiro. Hoje, você ter dinheiro é um crime. Você precisa esconder que você tem dinheiro. Você precisa esconder que você é uma pessoa bem de vida. Porque dentro da crença popular, ter dinheiro é ruim. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim. Então, quando a menina manda mensagem falando assim, poxa, Fabi, eu sinto que eu não serei feliz, que eu não sei o quê, eu entendo o que ela quer dizer. Uhum. Porque dentro da crença, né, da crença popular, infelizmente, o dinheiro é uma coisa ruim. Eu acredito que vem melhorando a cada ponto. Sim, vem melhorando, mas Vem melhorando a cada ponto. ainda É um tem. tabu, obviamente é um tabu. Dinheiro é um amplificador de caráter. Faz pessoas boas serem melhores e as ruins serem piores. Ponto. É uma ferramenta. É um meio. Então, agora a palavra acreditar é uma coisa linda, né? Mas sempre que a gente fala de crença, turma, para todo mundo que não é acostumado com essa palavra, crença não tem nada a ver com credo. Credo é uma das coisas que compõe a sua crença, mas crença nada mais são do que os teus conjuntos de convicções. Os conjuntos de convicções sobre o que você tem sobre uma caneca, sobre um relacionamento e sobre o mundo, isso é crenças. E tem coisas que influenciam a sua crença, a sua família, mídia, religião. Tem várias coisas, o seu ambiente, as amizades, as pessoas que você relaciona, aquela famosa máxima, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Isso molda a sua crença. E geralmente tem alguns moldes aí fora, geralmente algumas pessoas, elas nascem dentro de uma circunstância onde o software que vem instalado de fábrica é acreditar, por exemplo, que dinheiro é a raiz de todo mal. Um ditado popular, dinheiro é a raiz de todo mal. Não, é quando você faz do dinheiro o seu amo, é a raiz de todo mal. Então é quando, por exemplo, tem algumas expressões, fazemos qualquer negócio. Uhum. Isso é uma expressão horrível, uma expressão de quem, não pessoa que não tem valor. Óbvio que você não pode fazer qualquer negócio. Embora alguns negócios possam ser feitos, eles não devem ser feitos. Então, eu acredito muito nessa máxima também, da gente fazer boas atualizações, né? Por isso o ambiente, a gente estudar, ler sobre boas companhias, a gente não acreditar em tudo que nos contam, a gente questionar as coisas. É muito mais, por exemplo, uma pergunta que eu recebi recentemente na caixinha do Instagram, que eu recebi muita reação. Caio, você não fica preocupado de como teus filhos vão lidar com dinheiro, você tendo muito dinheiro? Eu falei assim, eu tô pronto para esse problema. Eu tô pronto para esse desafio. Porque o que me dava medo mesmo
O que me dava medo, o que me dava frio na espinha, eram os problemas que a minha família poderia viver se eu vivesse uma vida de escassez. Isso me dava frio na barriga. Eu acredito que os desafios de escassez são muito mais dolorosos do que os desafios de abundância. Sim. Mas não que a abundância traz desafios, claro que traz seus desafios. Você acaba tendo pessoas que estão ao seu redor que não necessariamente gostam de você. As pessoas só têm interesse em alguma coisa. Aí você tem que ter sabe, aquele redobrar atenção se é genuíno, se é verdadeiro. E tem outros interesses. No nosso país que a gente vive a segurança também. Tem outros efeitos colaterais que você não pode renegar a realidade que a abundância também traz. Mas a escassez também traz. Então foi no meu molde. Se eu for optar entre abundância e escassez, eu quero os desafios da abundância. Porque as pessoas acham que existe uma vida... Tem alguma Sem terceira problema, via, né? que é uma ausência de problema? Eu não posso ter a abundância sem efeito colateral. Na vida tem como. na vida é escolha. Cada escolha traz uma consequência, cara. A escassez vai trazer uma consequência, a abundância vai trazer outras consequências. Então... Eu já vi, eu acredito. Eu acredito que a vida de escassez ela é muito mais difícil que uma vida de abundância. Então só que quando às vezes a gente... lembra que conjunto de convicções, a gente fica muito preso a uma convicção forte que a gente tem. Por exemplo, não quero ter dinheiro, senão vou ter muito problema. Tem gente que associa dinheiro a problema. Sim. Não quero. Quanto mais dinheiro eu vou ter, mais dor de cabeça eu vou ter. Não é uma verdade universal, cara. Não significa que quando você não tem uma vida de abundância, você não tem desafios. Na verdade, a vida é assim. A vida não existe ausência de problema. Então, enfim, é assim que eu penso. Mas você sabe que é uma coisa que eu penso muito aqui. A gente tem que tratar o dinheiro de forma neutra, né? Então, quando a gente trata o dinheiro de forma neutra, ele para de ser um empecilho sobre o bom e o ruim. A gente para de ficar nessa oscilação de ser bom ou ruim. Ele simplesmente precisa ser consequência de tudo que a gente faz. Ele precisa ser consequência de um trabalho, ele precisa ser consequência da nossa dedicação. Quantas pessoas passam a vida buscando o dinheiro, né? Correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro sai correndo atrás deles, né? Sai correndo fora, né? Todo mundo fala, se você correr atrás do dinheiro, ele corre de você. Porque não é correr atrás do dinheiro, ele tem que ser consequência de tudo que a gente faz. Então, eu, pelo menos, Fabi, adoro tratar o dinheiro de uma forma extremamente neutra. Tem tô até aqui no site, no site da Nath, eu caí no site da Nath, do Me Poupe, que ela colocou aqui alguns mitos, cara, de dinheiro. E é muito legal quando você coloca aqui mitos, né? Mitos são aquelas coisas... Deixa eu ver qual que é a definição de mitos. Vamos ver. O que você acha que é a definição de mito? Vamos ver o que significa. Tipo, que conto popular? É coisa que o povo fala que não é verdade? Cara, mito pra mim é aquela parada que foi repetida tantas vezes que pra algumas pessoas se torna uma verdade. Uma verdade. Sabe aquela mentira contada várias vezes que se torna uma verdade? Vou dar um exemplo de mitos de vendas. Que a gente já falou muito. Relato fantástico de tradição oral. Protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza. Não, calma, que esse já não é mais. É relato fantástico de tradição oral. Narrativa acerca dos tempos heróicos. Ele foi para um outro lado, nada a ver. Foi da coisa de mitologia. De mitologia, é. Mas um mito... No senso comum, mito pode significar mentira, pegadinha, absurdo. É isso aí. Mitos sobre crenças, ações, e não, podem ou não ter um fundo de verdade. Ou seja, é uma expressão que foi repetida várias vezes, por isso que o mito nunca tem um autor, ninguém quer assumir o quem diz, porque sabe que não foi construído em cima de uma verdade, e as pessoas aceitam para si mitos. E alguns, se você coloca aqui os maiores mitos em relação a dinheiro, a gente coloca aqui, mitos em relação a dinheiro, vou jogar aqui no Google. Mitos. Os maiores mitos em relação a dinheiro. Vem aquele primeiro, Os mitos e verdades sobre dinheiro. Pum, 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 pum. O primeiro, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sabe? Ou que... enfim, eu acho que, pra gente não ser repetitivo, vai ter um monte desses que a gente falou aqui. Então, obviamente, da onde a gente chegou? Aonde a gente foi parar em mito? Do que a gente estava falando, dona Fabiana? Não tenho ideia. A gente estava falando da Black Friday. Da Black Friday. Sabia que os homens são mais endividados do que as mulheres? Os homens são mais endividados que as mulheres? Sim. Não sabia. Não, perdão. Coisa nova, Por idade e sexo, em outubro, de acordo com o IPE, as mulheres estão mais endividadas que os homens. 52% delas têm dívida.
Por que será? Por que será? Mulheres têm mais dívidas no homem se for contado o cartão de crédito, segundo Época Pequenos Negócios. O maior vilão do endividamento É o cartão de é crédito. o cartão de crédito. É mesmo. Por quê? Por quê, amor? Porque o povo gosta de dar limite. Vai dando assim, ó. E não tá nem... Mas você sabe que isso acontece, né? O povo não Muito. tem nem como pagar e tá lá. Eu conheço muito dinheiro de O limite. que tem de pessoas, por exemplo, que tem mais limite no cartão do que tem de renda, é clássico isso. É clássico. Às vezes a pessoa, por exemplo, ganha 3 e ela tem 5 cartões que tem limite de 2. E sabe o que ela tem? Ela mesmo, ela cria um cenário, ela mesmo cria a própria cova para se enterrar. Por quê? Ela começa a criar um mecanismo, é como se ela estivesse lidando com a faca no pescoço. Você quer compartilhar a nossa regra do cartão? Não, a gente pode compartilhar, né? 20, 25%. Não, é muito importante ser. Primeiro, eu acho que essa dica eu acho muito legal para todo mundo. É o que a gente usa, se fizer sentido para você, sim. É muito importante, mas obviamente que a gente não é um padrão. De longe a gente não é um padrão. Mas por conceito, você nunca, cara. Você tem que entender uma coisa. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast tem que entender uma coisa. O maior inimigo do teu eu do futuro, para muitas pessoas, é o seu eu do presente. Ponto. Quando você entende que o teu maior inimigo do eu do futuro é o teu eu do presente, para muitas pessoas, você tem que se proteger de você mesmo. Você tem que usar essa ignorância a teu favor. Quando você entende que o teu maior inimigo do eu do futuro é o eu do presente, que nem o maior inimigo da Fabiana daquela idade do futuro era a Fabiana de agora. Então você tem que criar um mecanismo para você... eu gosto dessa estratégia. Você facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Então, por exemplo, não tenha essa tentação. Porque a probabilidade de você fazer caca é muito grande. É que nem aquela coisa, cara, você não pode comer açúcar. Não traz doce para dentro de casa. Por quê? Senão você vai facilitar o que é errado. Você tem que ter a estratégia de dificultar o que é errado e facilitar o que é certo. Então, o que é facilitar o que é certo em relação ao cartão de crédito? Você só pode ter limite de cartão de crédito atrelado a uma fatia do teu rendimento que você, não com tantos esforços, você consiga honrá-lo aquilo. Em torno de 20% a 30%. E aí, a única coisa que a gente faz é, se você tem uma renda muito grande, muito alta, 30% de uma renda muito alta, é muita coisa. Então, ao invés de você trabalhar com percentual, trabalha com um valor fixo. Sim, então é muito importante. Mas a coisa clássica da galera, lembra? Isso é a frase do Brunet. As pessoas não tropeçam nas montanhas, as pessoas tropeçam nas pedrinhas. E qual que é o tropeço nas pedrinhas? As pessoas, às vezes por status, por ego, ou sei lá o quê, acabam pegando um monte de cartão de crédito. Aí na hora, porque toda compra... Ela é originado no estado límbico. Pouquíssimas compras são racionais. Não são racionais, cara. Por exemplo, a maioria das compras das coisas feitas na Black Friday, as pessoas não vão usar. As pessoas não vão usar. Compra porque tá barato. Compra porque tá barato. Ou não vai te preencher. Daqui 3 dias você fala, ai, não precisava disso aqui. É o teu estado límbico, sensoriais, táticas de venda e tal, de persuasão, disso e aquilo. Muitas pessoas vão fazer ótimas compras? Sim, muita gente vai fazer ótimos negócios hoje. Queria tanto comprar uma TV. É muito importante isso. Muito importante a galera entender que esse estado emocional conta demais. Quanto tempo já deu esse podcast? 48 minutos a gente falando aqui de Black Friday, A gente tá falando de tudo, menos Black Friday, né? Não, acho que Black Friday foi o motivo pra gente falar do comportamento. Agora, amor, vou pedir de bate-pronto aqui. Manda. Tá? Divide pra gente aqui. Qual foi o... Deixa eu fechar meu computador. Agora eu nem preciso mais. Chega. Agora eu vou olhar pra você. Chega de pesquisas? Chega de pesquisa. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você menino do IBGE. Você gostou de eu ter trazido esses dados assim mais pra galera? Quantificar? Muito. Vocês gostaram assim? Algo mais técnico? Fiquei impressionada com o negócio do homem lá. Você gastar mais. Mas faz muito sentido depois que fala, né? Faz muito sentido, Faz muito sentido. Mas eu quero que você traga pra turma uma reflexão hoje. O que mais veio na sua cabeça ao longo desse papo todo? Vamos juntar pizza hoje? Não, eu tô falando sério. Eu também.
Você sabe que você fica falando isso, o pessoal te adora por conta disso, né? Fabi me representa. Ué, tô com E fome, top, gente. Fabi é o Brasil de verdade. É Hashtag isso. a Fabi é o É Brasil isso, de por isso que verdade. eu sou o brilho desse podcast, entendeu? Você viu? Eu pergunto pra A você, vida qual que é a como ela é. reflexão? O que mais te chamou a atenção nesse podcast? O meu desejo por pizza. O meu Muita desejo por fome, pizza. gente. Muita fome. E também que é o que eu vejo dentro da minha história, né? De onde a gente veio, isso não quer dizer que significa onde a gente precisa ficar e onde a gente vai chegar. Eu tinha um padrão mental financeiro completamente cagado. Não tinha habilidade nenhuma em lidar com meu dinheiro, zero habilidade financeira, controle, educação. Mas que quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito, a gente aprende, sabe? E é libertador a gente poder saber administrar o próprio dinheiro, a gente poder ter responsabilidade com o nosso dinheiro. Eu lembro quando eu tava ganhando, sei lá, eu comecei com 21 anos de idade a empreender, quando eu larguei o mercado tradicional. Cara, 21 anos de idade, eu tava ganhando muita grana, assim, pra idade, né? E eu lembro quando você falou assim, a única coisa que você tem no seu nome é um carro. Lembra? Lembro. E eu olhar, e aí eu lembro disso, posso falar? Eu levantei um cheque de R$1 milhão com 3 anos de indústria. E aí você me perguntou, cadê esse dinheiro? E tudo que eu tinha era o carro que eu tava dirigindo e as guias de impostos que eu já tinha pago. Só o resto, eu não tinha noção cadê esse dinheiro. Você viveu na prática o que eu falei que o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Exato. Você aumentava o seu estilo de vida numa velocidade maior do que você estava ganhando. E aí, óbvio que tudo isso vinha um pouco da minha história, pra quem não sabe, de, por exemplo, eu comprava 3, 4 pares de sapato por dia. Lembra? Eu lembro. E aí vem todo um trauma de infância de que eu queria poder ter um All-Star, minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, a gente comprava All-Star de mentira no Carrefour, que era outra marca, Tex, lembra até hoje. E aí a gente vem colocando, né, a gente vem ganhando, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, e eu acho que a gente traz muitos traumas, muita coisa do passado pra querer ser compensado. Todo excesso demonstra uma falta. E depois eu percebi que o quê? Eu tava projetando isso nos meus filhos. A Bela, quando nasceu, eu comprei 300 milhões de pares de sapato. Eu fiquei, que coisa louca, né? Quanta cagada a gente faz de forma inconsciente, sem a gente ter noção. Então, o que eu mais percebi é que primeiro eu precisava ter coragem de ter consciência de quem eu era. Do meu padrão mental. A gente tem, mas a gente não tem coragem de assumir pra gente mesmo. Porque parece que é um crime a gente ser imperfeito. Parece que é um crime a gente ter defeito. Então, a gente tem a mania de querer fazer de conta que não, que tá tudo bem. Eu vou continuar empurrando com a barriga até eu não poder mais. Porque aí eu não preciso ter coragem de olhar pra esse lado meu que tá cagado. Sim. Então, eu empurrei meu nome sujo até, meu filho, até onde dava. Até eu começar a passar vergonha. Entende? Uhum. Porque, como é que eu posso assumir isso? É melhor eu fazer de conta que isso não existe, que isso não acontece, sabe? E a hora que eu tive coragem de olhar pra isso e falar assim, não, eu preciso de fato arrumar, não dá mais pra viver assim. E foi transformador. E a liberdade que você poder ser correto nisso proporciona, eu falo, é impagável. E você teve essa raiz, é sempre numa parada emocional. É sempre emocional. E sabe de onde veio o meu? De onde veio o seu? Sabe de onde veio o meu? Acho que eu nunca falei isso num podcast. Esse meu pelo acúmulo, eu vi muito a minha família brigar por dinheiro. Muito. E eu falava pra mim, cara, eu não quero isso pra mim, cara. Eu não quero. Graças a Deus, eu nasci numa família de muito amor e de muito isso. Isso eu não posso falar nada. Mas eu já vi muita briga por conta de dinheiro. Eu sempre olhei pra mim, cara, eu não quero isso pra mim. Por isso que eu sempre fui muito assim. Depois eu fui me entendendo. Aí a gente vai descobrindo, você vai te entendendo, você vai questionando. Todo excesso demonstra uma falta. O teu excesso por um lado era meu excesso pro outro. Exato. Meu excesso pro outro. Depois que eu... Sabe que a coisa mais incrível? Quando você aprende... E pra mim, né? Existe o que alguns especialistas chamam de síndrome do hiperrealizador. O hiperrealizador, a tranquilidade dele vem da produtividade. Ele só se sente tranquilo quando ele tá produzindo, tá gerando, tá. Só que tem um problema na síndrome do hiperrealizador. Ele, por um lado, é uma bênção, mas por outro lado é uma maldição. Qual que é a bênção? Ele tá sempre insatisfeito. Então ele sempre tá em movimento. Mas por um lado, pode ser que ele chegue no extremo de nunca está bom. Há uma diferença de você estar sempre satisfeito e tá sempre uma porcaria. Então há uma linha muito tênue nisso. E você não saber nem celebrar. Mas isso aí foi uma outra crença que eu tive que quebrar. Porque por muito tempo,
Sabe aquele ditado assim? Como é que fala? Eu sou ruim de... Ela vai, eu e os ditados. Gente do céu, não vai dar certo. Que Deus ajuda quem cedo madruga. Tá certo, né? Tá certo, né? Só um Tô com receio de soltar coisas aqui agora. Só um parênteses, grava isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Não vamos desviar. Não mas, desvia. turma... Que tá certo, tá errado, tá certo. Fabi, eu não sei se você viu isso. Vai que você tá chegando nesse podcast. Ai, Brasil. Estava eu e o Fabi. E tava... Quem era o convidado? Israel. É o Israel da Melius, né? Do Melius. CEO e fundador do Melius. E a Fabi, ela foi encerrar. Fabi, agora encerra esse podcast com uma reflexão pras pessoas. Gente, é isso aí. Quem não mama... Não chora. Não chora. Aí um ficou olhando pro outro. Só que ela falou numa alegria tão forte. Quem não mama não chora, Brasil. É isso. Aí a gente falou, é isso. Aí ele olhou pra mim, eu olhei, calma aí. Quem não mama não chora. Não é quem não mama não chora. É quem não chora. Não, você falou, acho que foi até o contrário, né? Não, o ao contrário seria o certo. Foi, não foi? É. Então, qual que é agora o ditado dessa vez? Tá certo esse, né? Qual que é o que você vai falar agora? De que Deus ajuda quem cedo madruga? Sim. E eu tive uma crença muito forte em relação a isso, de que era isso. Eu precisava ser produtiva 24 horas do dia para poder ser... para eu poder ter mérito em cima do dinheiro que eu tava ganhando. Porque eu tava ganhando muito dinheiro e eu não podia me permitir descansar. Porque dentro da minha convicção financeira, eu precisava trabalhar que nem uma camela para poder ganhar aquilo que eu tava ganhando. Tanto é que quando eu decidi tirar licença maternidade para poder curtir a maternidade da Bela, eu não me permitia sentar a bunda no sofá para ver um filme, qualquer coisa à tarde, porque eu não me sentia digna do dinheiro que eu tava ganhando. É o senso de merecimento, né? Porque tem muitas... Foi duro, foi uma das maiores batalhas, assim. Não de dedicação. Mas eu sempre associei dinheiro a sofrimento quando eu era muito jovem. Exato. Cara. Porque, sabe, eu preciso sofrer, eu preciso sangrar. Não dá pra ganhar dinheiro de forma leve, gostosa, prazerosa, sabe? Sim, então é... E não é uma verdade isso, cara. Não é uma verdade. Então não é uma verdade. É mais um mito, né? Mais um mito. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Para algumas pessoas Deus ajuda quem acorda cedo. Não, meu amigo, é pra quem se dedica, ele quis dizer. Não significa que você acordar cedo... Se acordar cedo fosse garantia de sucesso, essa galera que acorda 4 horas da manhã... Agora é um trabalho duro e inteligente. É somatória das duas coisas. Não só duro e nem só inteligente. É as duas coisas. Somatória das duas coisas. Adorei o papo hoje, viu? Acabou? Já? Acho que vai ser top. Vai ser top. Gostei. Trouxe tudo que eu queria pra hoje, amor. Boas reflexões, boas ideias. Você mandou bem, você não errou no ditado. Você foi o Brasil de verdade. Nota 10 pra esse ditado de hoje. Você trouxe pizza aqui. Não trouxe, mas adoraria. Vamos fazer um próximo podcast comendo pizza? Será? Gente, vocês sabiam que o Caio não gosta de pizza? Não dá pra confiar em alguém que não gosta de pizza. Não. É de se desconfiar. Mas ela só acaba comigo, eu não falei. É uma atrás da outra. É só porrada, uma atrás da outra. Mas você gosta? Eu como pizza. Mas não, olha, viu? Responda exatamente o que eu perguntei. Não tem um ser humano que fala assim, eu odeio pizza. Tem. Esse você não acredita. Eu sou aquele cara, se eu quero jacá, não é a pizza minha primeira opção. Vocês viram a diferença? Tudo é storytelling. Assim, vamos jacá. Então você come pizza comigo hoje? Não. Tá bem, eu não tenho um parceiro de pizza, entende? Não, se você quer, assim, se você perguntar, o que você gosta de jacá? Por exemplo, eu gosto de uma batata frita. Tipo do Outback, assim? Nossa, eu gosto da batata frita que você coloca um monte de coisa em cima, aquela que bota queijo, bota coisa, bota bacon, aquela que tem bem gosto de chapa. Eu gosto dessa. Se quero jacá, é com essa. Pode ser Você também. viu, ó? Brasil de verdade, sou um cara honesto. Verdade. Mas não é a minha primeira opção. Mas a gente tá aqui enrolando as pessoas agora. Dá os recados finais, porque eu gostei muito desse papo. Começamos em Black Friday, fomos para comportamento de consumo, quem gasta mais, homem e mulheres, falamos de dinheiro, reflexões também de grana e gostei demais. É isso. Dê os recados finais pra galera. Recados finais, gente. Spotify, 6 horas da manhã de toda segunda-feira. E ao meio-dia vocês conseguem ver essa beleza aqui no YouTube. Então, eu recomendo sempre. Escuta e depois vem assistir, que fica sempre muito mais Sabendo legal. que temos um Instagram oficial do podcast, primeiro acompanha a senhora, minha esposa. Muito obrigada. Se você acha essa mulher um arraso aqui, você não tem noção, acompanha dela todo dia. Você As pérolas lá só aumentam. É uma melhor que a outra. Tá? Fabi Sawaia.
Estamos chegando a 40 mil. Olha o Kaique aqui. O Kaique está honrado, porque é o cara que gerencia as mídias sociais do podcast. Você vai pagar a aposta que você fez pra ele? Qual era a aposta? Qual que era a aposta, Kaique? Era alguma coisa da Ele Disney, perdeu, não ele era? sabe. Ele sabe. Perdeu? Perdeu. Mas a gente pode pensar numa revanche, né, Uma Kaique? revanche. Uma revanche. Mas ele foi um duro oponente. Foi um duro oponente. Um duro oponente. Sabe aquela coisa? O desafio era tirar 10, ele tirou 9.8. Merece Foi uma quase. revanchezinha. Merece uma revanchezinha. E também me acompanhe, Caio Carneiro nas redes sociais também. E nos vemos na próxima semana com mais um papo. Semana que vem tem convidado, tá bom? Você sabe quem é? Não sei quem é. Eu sei quem é. Você vai me contar? Vou, quando eu desligar aqui pra não estragar a surpresa pra galera. Galera, nos vemos na próxima segunda-feira. Fica com Deus e é isso aí. Tchau!